Bom, olha, esta surpreendente decisão do Superior Tribunal de Justiça, tomada hoje, nesta sexta-feira, dia 28 de agosto, mandando afastar do cargo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, esta surpreendente decisão do STJ, ela, na verdade, até podia ser relativamente esperada, né? Essa decisão do STJ, ela foi tomada foi monocrática por parte do ministro Benedito Gonçalves. Na quarta-feira que vem, o pleno do Superior Tribunal de Justiça vai decidir se mantém ou não mantém afastado por 180 dias o governador do Rio de Janeiro. Mas, enfim, o pedido, na verdade, foi feito pela Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República pediu o afastamento do governador e isto foi concedido pelo Superior Tribunal de Justiça. Tudo no âmbito de uma operação realizada no Rio de Janeiro pela Polícia Federal em cima de investigações feitas para apurar desvio de verbas públicas federais na administração da política estadual de combate ao coronavírus, ao vírus chinês. Resumindo, é isso aí. É isso que nós temos aí. Várias prisões foram realizadas no âmbito dessa operação de hoje, de autoridades do Rio de Janeiro. O vice-governador, inclusive, já assumiu o cargo, né? Ele já está em plena função aí, já substituiu. Mas o vice-governador está sendo investigado também. O presidente da Assembleia, que poderia ser o segundo na linha de sucessão, também está sendo investigado. Aliás, mandados de busca e apreensão foram realizados no Palácio Laranjeira, onde mora o governador, no Palácio Guanabara, que é de despachos, na residência particular do próprio governador Witzel, do vice-governador, do presidente da Assembleia, enfim, de várias autoridades e empresários aí do Rio de Janeiro. Muita gente foi presa, inclusive, no âmbito dessa operação aí. É o assunto do dia em todo o país. Né? O governador Wilson Witzel, como vocês sabem, ele se elegeu governador do Rio de Janeiro. Ele praticamente nem fazia política antes, em cima de teses compartilhadas, inclusive, com quem ajudou a eleger o presidente Bolsonaro, que eram as teses de fazer uma boa gestão pública e combater a corrupção. Ele, logo em seguida, ele brigou com o presidente Bolsonaro. Aliás, o presidente Bolsonaro hoje, não que ele estivesse tripudiando, mas ao saber da notícia do afastamento do governador do Rio, ele disse, está pegando fogo lá no Rio de Janeiro. Eles são inimigos para valer, o Bolsonaro e o Witzel. E o Witzel está se dando mal aí. Está se dando muito mal. Ora, senhores, eu estou fazendo esse comentário hoje não é apenas para falar sobre isso aí com vocês, mas é para relembrar que tudo isso que está acontecendo com Wilson Witzel podia ter sido evitado, inclusive. Porque isso tem origem naquela malfadada decisão do Supremo Tribunal Federal, que teve o apoio do Congresso Nacional, que teve apoio dos governadores, teve apoio da grande mídia corporativa, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal logo no início da pandemia do vírus chinês, que foi a de afastar o governo federal da administração da crise da pandemia no Brasil. Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu usurpar poderes do presidente da República, do presidente Bolsonaro, e atribuí-los aos governadores dos estados. De que forma? Da seguinte forma, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, se vocês estão bem recordados, que foi depois avalizada pelo Congresso, que foi avalizada depois pelos governadores, que foi aplaudida pela mídia corporativa, por todo o eixo do mal. As decisões eram as seguintes: a partir de agora, a administração da crise da pandemia, da crise sanitária do vírus chinês,
passa a ser de responsabilidade exclusiva dos governadores e subsidiariamente dos prefeitos. Mas as políticas públicas de enfrentamento direto da pandemia, decidiu o Supremo Tribunal Federal, caberá aos governadores, que delegarão subsidiariamente a política de enfrentamento da pandemia aos prefeitos. E o que sobrou para o presidente Bolsonaro? Por decisão do Supremo Tribunal Federal, sobraram duas funções básicas. Primeiro, prover os governos estaduais e municipais de recursos financeiros para executarem as suas políticas públicas de enfrentamento do vírus chinês. Um foi esse. Dois, alcançar recursos materiais. Que recursos materiais? Equipamentos de produção, proteção individual, medicamentos como anestésicos, os outros medicamentos para o enfrentamento da doença, respiradores para a instalação de unidades de UTIs nos hospitais públicos, principalmente. Isso é que coube ao presidente Bolsonaro. E olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês podem dar uma olhada aí no Google e verificar. O presidente executou rigorosamente essas duas atribuições básicas que lhe foram atribuídas pelo Supremo Tribunal Federal com a conivência do Congresso Nacional, dos governadores, com o apoio da grande mídia corporativa. Executou, sim. Eu, sinceramente, eu não vi nenhum governador se queixando que não recebeu os recursos financeiros que foram acordados, inclusive, no âmbito do Congresso Nacional. Não vi. Os recursos chegaram todos no volume acertado e a tempo. Mais do que isso, os recursos materiais, como equipamentos de proteção individual, anestésicos, respiradores, UTIs, esses todos chegaram a todos os estados na medida das suas necessidades. Eu não vi também reclamação nenhuma de que governadores e prefeitos não tenham sido atendidos nas suas demandas. Não vi reclamação. De modo que, quanto a isso, não há o que reclamar. O que há a reclamar é em relação às políticas públicas de combate ao coronavírus comandadas pelos governadores dos estados e subsidiariamente pelos prefeitos. Aí sim. Porque todas essas movimentações de lockdown, de restrições severas às atividades econômicas e humanas, essas são de total responsabilidade dos governadores, que subsidiariamente decidiram que os prefeitos poderiam até acomodar restrições menores do que aquelas que eles estavam estabelecendo, mas não maiores. E é isso que está acontecendo no Brasil. Por que eu estou fazendo toda essa digressão aqui para vocês e relembrando esses fatos? Porque estava desenhado desde o início que esses bilhões de reais que estavam sendo canalizados para os governos estaduais e para as prefeituras, mais os recursos bilionários dos próprios governos estaduais e prefeituras, todos eles administrados no âmbito de decretação de estado de calamidade pública, portanto livres de concorrência, de disputa licitatória, estava contado na pedra que isso ia acabar em desvios, em grossa corrupção. E foi o que aconteceu. Essa onda de corrupção decorrente do desvio de recursos públicos federais, estaduais e municipais no âmbito do combate ao coronavírus, essa onda toda aí já está sendo chamada de Covidão. Tivemos um mensalão, o petrolão e agora é o Covidão. Responsabilize-se aí o Supremo Tribunal Federal, que teve a conivência do Congresso Nacional, dos governadores e o apoio da mídia para retirar, extrair das mãos do governo federal a administração dessa crise da pandemia. Eles são os principais responsáveis pelo que está ocorrendo aí no âmbito das investigações que a Polícia Federal está realizando
e que já podemos intitular de Covidão. Um outro grande escândalo da República, porque essa gente parece que não aprendeu nada com o Mensalão, não aprendeu nada com a Lava Jato, e continuam roubando dinheiro público. 7 governos estaduais já foram ou estão sendo investigados pela Polícia Federal. Pelo menos um governador, aliás, 2 governadores, estão respondendo a processos de impeachment por parte das suas assembleias legislativas. Um é o governador de Santa Catarina. O pedido de impeachment contra ele está sendo processado nesse momento pela Assembleia Legislativa, o Carlos Moisés, que é outro que se elegeu com aquela proposta de fazer uma boa gestão e combater a corrupção. Ele foi pego com a boca na botija também. Tudo por desvios apurados aí no âmbito da sua Secretaria da Saúde, que, se valendo do estado de calamidade, portanto, da dispensa de licitações, desviou recursos. Combinou mutretas com os fornecedores, distribuindo propinas dentro e fora do governo de Santa Catarina, como está acontecendo no Rio de Janeiro, cujo governador também está sendo alvo de um impeachment por parte da Assembleia Legislativa, de um processo de impeachment. O caso agora do Rio de Janeiro é mais grave porque é a primeira vez que uma corte superior do Brasil afasta um governador. É o primeiro governador a ser afastado. Esse Carlos Moisés aí, de Santa Catarina, deve botar as barbas de molho, porque deve ser o segundo a ser afastado. Isso tudo aí, então, senhores, está sendo apurado. No caso do Rio de Janeiro, está envolvido o próprio governador. O governador agora está tentando politizar essa questão, dizendo que isso tem o dedo do Bolsonaro atrás, que é inimigo dele. É inimigo, é mesmo. O dedo do Bolsonaro, bom, é a Procuradoria-Geral da República, obedece à ordem do Bolsonaro, todo mundo sabe que não. O próprio Bolsonaro vive se incomodando com a Procuradoria-Geral da República. O Superior Tribunal de Justiça obedece à ordem do Bolsonaro, mas desde quando? Ou seja, o problema do Witzel, como é o problema do Carlos Moisés de Santa Catarina, de outros governadores, de prefeitos de 4 capitais, por enquanto ainda, que também estão sob investigação, os problemas deles é de roubalheira dentro dos seus governos, se valendo dessa pandemia que já ceifou a vida de milhares de brasileiros. No Rio de Janeiro, o governador está sendo investigado, a própria mulher dele, a primeira-dama, também está sob investigação. Hoje, aliás, o escritório dela, ela é advogada, foi objeto de busca e apreensão porque a Polícia Federal ali encontrou indícios mais do que suficientes a respeito de operações que faziam com que o escritório da primeira-dama de advocacia fosse usado como laranja para desvio de propinas. Um valor aí já estimado por baixo em R$500 bilhão. Por fim, por trás de tudo isso que está sendo realizado no Rio de Janeiro, está uma delação premiada que foi declarada pelo próprio ex-secretário da Saúde do Wilson Witzel, o Edmar Santos. No dia 10 de julho, agora, ele foi preso porque a Polícia Federal constatou que ele estava roubando dinheiro destinado ao combate à pandemia e fazendo essas operações, inclusive casadas com o próprio governador Wilson Witzel. E olha, só para lembrar a cabeça de vocês, naquele dia, no dia 10 de julho, quando foi preso o secretário da Saúde do Rio de Janeiro, na casa dele, a Polícia Federal encontrou em dinheiro vivo. Eu publiquei, inclusive, no meu blog, polibiobraga.com.br, a fotografia de cédulas somando R$5 milhões que foram encontradas na casa do Edmar Santos. E ele, sem saída, mais tarde, acertou uma delação premiada com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal e contou tudo o que acontecia durante o governo do Witzel. Ou seja, o governador está com dias contados e não vai conseguir sair disso aí. Mas esse é apenas o início, na minha opinião, de um acerto de contas no âmbito do Covidão. Nós ainda vamos apreciar vários outros episódios em relação a administradores públicos, governadores e prefeitos,
que, se valendo do estado de calamidade pública e, portanto, a dispensa de licitações, usando recursos bilionários fornecidos pelo governo federal e recursos bilionários dos próprios governos, promoveram aí uma gastança de dinheiro público a pretexto de combater o coronavírus, mas, na verdade, para se lhe completarem, para enriquecer ilicitamente. Eles todos foram apanhados aí, com a boca na botija. Resta saber quando os verdadeiros protagonistas de tudo isso aí, de todo esse mal, quando eles serão chamados a prestar contas, porque por trás de tudo isso aí estão essas decisões malfadadas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, com o aval do Congresso Nacional, com o apoio dos governadores e com a chancela da mídia corporativa. Esse é o convidão, senhores.